Boa noite a todos e a todas. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos os encarnados, desencarnados, aos colegas do curso. Quero agradecer imensamente a oportunidade do trabalho, em especial a pessoa do Beto, que me fez o convite para vir conversar com vocês na noite de hoje, né, nessa casa de oração que tanto acolhe, que tanto me acolheu há quase 2 anos, que venho frequentando, e oportunizando espaços para o trabalho, espaço para o conhecimento, para que eu consiga evoluir. Agradecer às belíssimas professoras, né, queridas Edilma e Maristela. Então, feitos os agradecimentos, vamos falar um pouquinho na noite de hoje sobre o perdão, né? Esse perdão que liberta, assim como aqueles pássaros que a gente está vendo, que está arrebentando aquelas correntes. Mas se a gente parar para pensar, para falar de perdão nos dias atuais, é um tanto desafiador. Porque basta olharmos para as telenovelas, para os filmes, para as minisséries. Se a gente observar direitinho, na maioria deles, o enredo, o script, é sempre vingança, né? É sempre o revide. E aí a gente vê nessa cultura de não perdoar. Mas é preciso a gente olhar também para o outro lado da situação. Se olharmos para a natureza, porque a gente é a natureza é a gente. Ela nos dá tanto exemplo do perdão. Uma árvore linda que passa aquela tempestade, que leva todas as folhas, todos os frutos e flores, que ela fica lá sequinha. Tempos depois, quando a gente vai observar, ela já está toda bonita de novo, está frondosa e ainda mais bonita. Isso seria, sim, um exemplo de perdão, porque se ela parasse lá na mágoa daquela ventania, ela não conseguiria se recompor, se reestruturar. Uvas, quando são espisoteadas, machuca também. E aí, o que é que ela faz? Revida, dando os melhores vinhos. Também um exemplo do perdão. E aí são tantos outros, o solo, quando coloca adubo, é um corpo estranho, querendo ou não, é um corpo estranho naquele solo. Mas aí ele trabalha toda aquela questão para que tudo que ali cair floresça maravilhosamente bem dentro das possibilidades. Então, se a gente olhar para esse lado do perdão, o lado certo, que é o lado da natureza, a gente vai conseguindo dar esse tipo de perdão. Mas aí vocês podem perguntar, é fácil? Não, não é fácil. E a gente vai ver aqui quais são as dificuldades que a gente tem para sentir essa vontade do perdão. A gente vai entender principalmente o que o perdão não é. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar por entender que ele é uma coisa que ele não é. Então, na noite de hoje, a gente vai fazer uma conversa relativa ao significado de perdão, dificuldades, a passagem do Mestre Jesus, que foi nosso modelo e guia, para a gente tentar ir caminhando e evoluindo aos poucos. E entendendo, sim, que é processual, que a natureza não dá saltos e muito menos nós. Significado da palavra perdão. Substantivo masculino. Para a religião, é remissão dos pecados. Ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Na etimologia, que é a origem da palavra do perdão, ela vem do latim perdonare, per mais donare. Esse per, ele quer dizer além de, donare, doar. Então, quando a gente entende a junção delas duas, além de, o perdão, ele tem pedido a gente para ir um pouco mais além. A gente tem que se doar um pouco mais, porque é desconfortável, muitas vezes, a gente perdoar as ofensas que nos fazem, porque dói, porque machuca, não vamos ser hipócritas. E aí, para perdoar, você precisa buscar forças no Cristo, principalmente, para doar um pouco mais. E aí a gente vê aquela passagem de quando bater numa face, dele a outra. Isso é um exemplo do perdão em ação. Por quê? É para você dar o outro lado da face? Não, porque senão o sujeito lhe arrebenta a depender da raiva que ele dá, que ele está de você. Na verdade, esse doar outra face é quando você é agredido de fora para dentro, você dê a compreensão de dentro para fora. Essa é a outra face que a gente precisa dar. E aí tem outra frase também que eu gosto muito. Quando alguém lhe pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. E aí esse caminhar 2000 nos cansa? Cansa por demais. Se 1000 passos já vai caminhar, então lhe dá uma ideia de ir além. Então também é sinônimo do perdão, porque está nos puxando para
doar um pouco mais. Quando lhe pedir a capa, dê-lhe também a túnica. Se me pedir a capa, vai me deixar também desconfortável. Aí eu vou um pouco mais. Então são essas as ideias do perdão, que a gente vai concatenando as ideias e vai entendendo que o nosso mestre deixou vários exemplos. Porque aqui na Terra ele veio simplesmente para isso, para mostrar o como fazer. Nós temos o manual, a gente é que não lê, a gente é que não observa, a gente é que não se esforça. Muitas vezes não somos tão laboriosos para poder fazer o dever de casa. E aí lá em Mateus 5:7, tem essa passagem: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que seria essa misericórdia? Misericórdia é você entrar na miséria do outro com o coração. Entrar na sombra do seu semelhante, com o seu coração, com a sua compreensão. Hoje, eu trabalho num espaço que, se eu não tentasse exercer essa misericórdia, talvez eu não ficasse lá nem um mês. Porque cotidianamente a gente entra em contato com a sombra do outro. E aí você precisa olhar com misericórdia. E você precisa aprender a separar o ato da pessoa. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa e entende que ela é aquele ato. É a mesma coisa que eu pegar uma foto de 50 anos e achar que eu sou a mesma pessoa. Não é. As coisas mudam. As pessoas evoluem. E aí quando você pega uma criatura que fez um ato, a gente não pode parar naquele momento do que ela fez. Eu preciso compreender por quê, o que levou ela a fazer isso. Essa é a misericórdia, a empatia. Talvez se eu estivesse no lugar daquela criatura, naquela casca de banana que ela pisou, talvez eu também escorregasse se por ela pisasse. Então a gente precisa entender que a misericórdia é a compreensão, é a indulgência que tem lá, que faz parte da caridade. Então a gente precisa olhar com calma para cada situação, tentar entender os motivos pelos quais levou aquela criatura a fazer. Outra passagem também bem interessante que foi lida aqui, em Mateus 18, 21, 22, é: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí eu conheço pessoas que são tão literais da palavra que faz a conta. 490 vezes. Então, quando eu estou ali no 489, poxa, só falta um aí, eu já estou livre, já acabou, já cumpri minha meta aqui. Mas é exatamente o contrário. Essa ideia é de infinidade de vezes que precisamos perdoar. Até porque estamos numa sociedade e conviver não é fácil para ninguém. Basta olharmos lá a lei de sociedade. Como é que funciona? Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente vai entendendo, a gente vai acalmando o coração. Porque lá também está dito no Livro dos Espíritos que nós só somos infelizes porque delas nos afastamos. Quando a gente se aproxima das leis morais, a gente compreende, a gente acalma. E é por isso que o povo fala sempre, né? As pessoas comentam, o Espiritismo, ele não tira a dor de ninguém. Não tira. O que ele tira é o desespero. A gente vai se acalmando, a gente vai entendendo por que as coisas acontecem. E aí a gente vai respirando e vai tendo mais cuidado com o nosso próximo. Então, essa questão do 70 vezes 7 é infinitas vezes a gente praticar esse perdão. Fácil não é, mas preciso. É preciso que façamos o movimento de sairmos da inércia e começar a dar os passos. Se formos correr uma maratona, precisamos começar pelo 1º quilômetro. Então, tudo começa no primeiro passo. O que não podemos é ficar na zona de conforto sem galgar. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é chegar lá, eu preciso dar os passos. Então, essa questão do perdão é infinitas vezes. Porque ainda tem outra questão que a gente pensa que é anjo, a gente pensa que só o outro que nos machuca. E muitas vezes somos porcos e espinhos. E quando encosta, fura, machuca. E a gente às vezes nem se percebe que fez isso. Na correria do dia a dia, a gente machuca também. Então é preciso fazer esse movimento do perdão, porque eu também em algum momento vou precisar que alguém me perdoe. Então precisamos ser misericordiosos
e repetir infinitas vezes perdão, porque eu também vou precisar dele. Mais uma passagem, essa está em João. Quando os fariseus e os escribas lhe trouxeram a mulher adúltera e se preparavam para apedrejar, Cristo respondeu-lhes que o primeiro que estivesse sem pecar atirasse a primeira pedra. Quantos de nós têm a pressa em julgar, em apontar dedos? É interessante que a gente observe que se o irmão caiu ali, está numa situação, talvez eu possa passar por essa situação amanhã, não sei o que me espera. Eu tenho 2 pernas, mas eu nunca sei quando é que uma vai falhar. Então a gente precisa muito mais de braços acolhedores do que de dedos apontados. A gente é ávido para apontar, para mostrar o defeito. A vida do outro eu consigo entender tudo, eu sei tudo que o outro faz, mas a minha, muitas vezes, eu não consigo. Então é preciso a gente fazer o dever de casa. Conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu conheço a mim, eu percebo que eu tenho luz e eu tenho sombras. E aí eu preciso trabalhar o quê? As minhas sombras, não a sombra do meu semelhante. Cada um está num ponto da jornada da evolução. Eu preciso vigiar e orar a mim. A vigilância é comigo. Então eu não posso estar tirando pedra, até porque eu não tenho condição de fazer esse julgamento das pessoas. Eu não tenho essa condição. E não foi dito a mim que fizesse isso. Então, se estou no plano material e houve alguma ofensa, eu entregue a pessoa responsável do mundo material, que é o juiz. E se é no mundo espiritual, que eu estou esperando, eu entregue para as leis divinas. Mas muitas vezes o que a gente chama de justiça, né? Muitas vezes a gente fala, eu quero justiça. A justiça será feita. Mas, na verdade, o que a gente quer é vingança. Se a gente não observar direitinho, a gente está querendo é vingança. Olha, eu não vou fazer nada não, mas Deus está vendo. Ou quando acontece alguma coisa, demorou, tarda, mas não falha, aconteceu. Então, isso tudo é vingança. Não compete a mim fazer essa justiça. E muito menos justiça com as próprias mãos. Porque a pessoa fez, ela vai acontecer alguma coisa, porque é da lei. A lei de causa e efeito é uma lei. E Deus não derroga as suas leis. Então não precisa de mim, não compete a mim essa vibração, esse desejo. Porque muitas vezes a gente quer a justiça para a gente. Quando é com a gente, olha, eu preciso da justiça, eu puxo todos os códigos, todas as leis a meu favor. Mas quando é com o outro, eu preciso da vingança. Então a gente precisa observar toda a literatura, que tem vários exemplos. Se a gente debruçar e começar a dar os pequenos passos, a gente vai, aos poucos, chegar num perdão espontâneo. Mas para isso, eu preciso entender o que o perdão não é. Porque muitas vezes a gente acredita que ele é alguma dessas coisinhas aqui. O primeiro é esquecer a ofensa. A gente ouve muito, esqueça. E não é esquecer a ofensa. Até porque, se esquecêssemos, estaríamos com outro problema, com mal de Alzheimer. Então não é esquecer, é você ressignificar. Porque o que é que eu vou dizer para uma mãe que teve o seu filho assassinado? Vou chegar, esqueça essa ofensa. Fica irracional, não tem como ela esquecer. Como dizer para uma pessoa que perdeu um membro com um acidente de trabalho, por imprudência do empregador da manutenção das máquinas. Sempre que ele olhar para aquele membro, ele vai lembrar. Então a gente já vai dando luzes. Não é esquecer. É você lembrar, mas lembrar sem a dor. Eu mesma aqui no meu pé direito, eu tenho uma marca de uma furada de prego quando criança, acho que 8, 9 anos, brincando na casa da vizinha, furei meu pé. Lembro que fui para o Hospital João Alves, hoje use, e tenho lembranças do meu pai me levando nos braços para a UBS para tomar, não lembro se Bezetacil, não lembro, eu sei que era uma injeção muito dolorida. Hoje eu lembro, não me deixa esquecer, porque está aqui a marca no meu pé. Mas eu lembro com aquela dor de outrora? Não lembra. Por quê? Ressignificou, não dói mais. Então esse esquecer é colocar a dor no lugar proporcional. Muitos de nós, quando crianças, fez alguma travessura que
Antes batia mesmo, né? Hoje a gente vai evoluindo e percebe que o bater não é o ideal. Mas eu vim dessa cultura que apanhei. E aí, tempos depois, o filho cresce, os pais amadurecem e conseguem hoje sentar os dois e dar risada daquela situação lá atrás. Esqueceram? Não esqueceram. Apenas ressignificaram a situação. Então, por isso que não é esquecer a ofensa. Perdoar também não é voltar a conviver com quem nos magoou. Seria o ideal. Mas tem ofensas que a gente não pode ser hipócrita dizer que vai. Seria bom, mas acontece que algumas não é possível. Mas, mesmo assim, eu preciso perdoar. Eu não posso só esperar que eu vá conviver com a pessoa. Olha, eu não perdoo porque eu vou precisar conviver com ela. Não é isso. Eu vou perdoar e às vezes ela não vai nem saber que eu perdoei, porque o perdão é comigo. E quem liberta-se sou eu, não é o outro. Então eu não preciso, olha, eu não vou perdoar porque daqui a pouco eu vou ter que andar com ela e me machucou muito. Não necessariamente. O perdão também não é um sentimento. Ele é uma decisão. Porque se esperássemos acordar, oba, hoje eu estou com vontade de perdoar o irmão ali que me machucou, talvez a gente passaria a encarnação toda e não conseguiria ter esse sentimento. Porque a gente não vai acordar perdoando como os grandes espíritos, como Jesus perdoaria. É uma caminhada, é uma evolução. Então eu não posso esperar um sentimento brotar em mim para que eu vá fazer os passos do perdão. Eu preciso tomar uma decisão lógica e racional. E a gente vai perceber nessa conversa de hoje por que eu preciso perdoar, por que é importante esse perdão. E aí você vai ver que ele não é sentimento. E muitas vezes eu vou perdoar sem vontade, porque eu tomei a decisão de me libertar. E quando você for cumprir lá a sua lei de causa e efeito, eu vou estar muito longe. Porque o que nos prende é a vontade de resolver o problema. Às vezes a gente entrega para Deus. Não, Deus, olha, agora resolva, porque até aqui eu consegui. Mas daqui para lá vai ser aí em cima. Mas ao mesmo tempo a gente quer segurar esse processo. Não, mas eu acho que eu consigo resolver, eu acho que eu consigo, porque a gente ainda tem muito sentimento de mágoa, de ressentimento, que a gente precisa trabalhar. O perdão também não exige que a pessoa perdoada se desculpe. É outra situação, que a gente aqui foi magoada, eu fico esperando, olha, eu vou esperar que ele venha me pedir. Quando ele me pedir desculpa, eu perdoo ele. Não necessariamente, porque muitas vezes o outro sequer percebeu que lhe magoou. Porque muitas vezes nós criamos expectativas em relação ao outro que o outro sequer sabe. Foi tudo montado na minha mente. Eu queria que agisse assim, eu queria que agisse assado. A pessoa sai um pouquinho do que eu imaginei, a gente já se frustra, porque foi uma expectativa minha. Eu preciso libertar o outro. Então, ele não precisa se desculpar. Sou eu, é o sentimento, eu, comigo mesmo. Eu preciso tomar essa decisão e não importa, se vier, ótimo. Se dermos para continuar a amizade, maravilhoso. Mas eu não vou esperar que a pessoa venha. Eu preciso liberar, porque para mim, eu não vou querer esse sentimento dentro de mim. O perdão também não exime o ofensor da sua responsabilidade. Muitas vezes a gente pensa, não vou perdoar não, porque se eu perdoar eu estou concordando com ele e ele não vai responder pelo que ele fez, não posso deixar isso para lá. Mais uma vez, sentimento de vingança. Na verdade, eu perdoo porque é comigo. Cada um aqui desse salão vai responder pelos seus próprios atos. Ainda que sejamos gêmeos, univitelinos, são espíritos diferentes, com atitudes diferentes e responderão diferente. Então não é essa situação de estar liberado. Não serei eu. Não serei eu porque não me compete fazer com que ele se responsabilize. Mas a própria lei, seja dos humanos, seja a lei divina, vai dar conta de fazer com que ele se responsabilize. Se não nessa vida, em uma outra. Porque muitas vezes a gente passa algumas coisas nessa vida e a gente fica sem entender o porquê. Se não lembra dessa, pode ter certeza que alguma outra foi, porque nada, absolutamente nada é por acaso. Então, não pensem vocês que vamos plantar cebolas e amanhã estaremos com tomates. Não funciona dessa forma. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no lugar certo que há de ser. Então, se cebolas plantei, cebolas irei colher inevitavelmente. Então, precisamos ter cuidado no nosso plantio.
E por que é tão difícil esse perdão? Por conta da nossa rigidez e orgulho. Afinal, não podemos sair por baixo, não é mesmo? Quantas vezes a gente coloca o nosso bichinho do orgulho lá em cima? Porque o orgulho nada mais é aquele gatinho que se olha no espelho e se vê um leão, quando na verdade ele é um gato e se acha que é demais. Quem nunca ouviu aqui? Quem você pensa que é para falar assim comigo? E aí a gente bota esse orgulho lá em cima e a gente machuca pessoas e tem essa dificuldade do perdão por conta do egoísmo e do orgulho, que são as duas chagas da humanidade. Então, a partir do momento que a gente vai domando nossas más tendências, que isso aí é reforma íntima, a gente vai conseguindo dar passos. E aí a gente vai entendendo por que ela é difícil. Por que ela é difícil também? Porque acreditamos que ao perdoar, concorda-se com o mal que nos fizeram. E não é bem assim. Como eu havia dito, no local que eu trabalho, eu preciso dissociar a pessoa do ato. Eu não consigo trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar para a pessoa que está à frente do meu birô e vou dizer, olha, eu discordo, eu abomino o seu ato, mas aqui tem um ser humano. E eu preciso trabalhar esse ser humano que, com certeza, há luzes ali. E aí, juntos, iremos planejar uma nova trajetória, um novo projeto de vida. Mas jamais associá-lo ao ato. E aí também não vou dizer que vai nos passar a mão na cabeça que está tudo certo. Não, você vai ser responsabilizado em algum momento da sua vida. Mas eu não posso julgá-lo apenas pelo ato. Então, a gente precisa entender que eu não concordo. Eu lhe perdoo, porque é uma decisão racional, porque você está no tempo da sua evolução, na sua jornada evolutiva, que é diferente do meu, muitas vezes, e eu preciso respeitar suas atitudes, porque todos nós temos o livre-arbítrio. E também é difícil porque nós temos dificuldade em educar nossas emoções. Nós somos muito reativos. É o bateu, responde, depois a gente não deveria ter falado aquilo. Quantas vezes a gente não faz atitudes aqui, depois eu não deveria ter feito. Se eu parar 5 minutos, não seria tão desastrosa a minha atitude. Então a gente precisa aprender a educar, porque a emoção é como se fosse aquele cavalo bruto que não é domado. Ele vai, e se você não tiver como segurá-lo, você cai, ele lhe derruba e lhe machuca. Então precisamos educar as nossas emoções. É como se fosse nós tivéssemos 60% de emoção e 40% de razão. E aí quando bate, vem na emoção e a gente joga todo 60% na reatividade. Precisamos fazer o contrário. Jogar os 40% para a emoção e os 60% da razão. Quando bater, respirar. É fácil? Não, não é fácil. É um exercício. Cada dia um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e a gente vai conseguindo domar, e a gente vai conseguindo avançar, e vamos conseguindo dar passos. É interessante a gente observar que tem toda uma literatura, tem todo um comportamento do Cristo. Basta a gente olhar, basta a gente estudar. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente estuda, quando a gente faz as coisas direitinho e acha que sabe, o que é que acontece? Vem a prova. Porque aqui no mundo material a gente estuda, né? Estuda o bimestre, todo professor passa todo o assunto. Aí vai chegar a hora de quê? Da prova. Porque eu preciso saber se vocês sabem. Eu, na situação de professor, preciso aplicar a prova. A mesma coisa é a vida. Então vai chegar aquela situação que vai nos testar para saber se já estamos conseguindo dominar as nossas emoções. E aí vamos ver se a gente conseguiu transformar o 40 para 60. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa estudar. Eu sou a primeira que precisa ouvir isso aqui. Já fiz essa fala, preciso fazer de novo, porque eu mesmo me policio. Eu falo tanto, eu estudei tanto para vir aqui, olha a situação, olha a prova. Agora é com você, você já sabe. E bem assim somos nós. A gente escuta, a gente lê, mas vai vir a prova. Não pense que não vai vir e como? Porque aí depois que você adquire aquela virtude, aí ela já é sua. Mas até que a gente chegue lá, é preciso passar pelas provas. É inevitável. E quais são esses benefícios do perdão? Por que eu vou perdoar? Será que há algum benefício? E aí a gente vai perceber que há alguns benefícios sim. Ele reduz o estresse. Perdoar ajuda a lidar com sentimentos negativos
como raiva, ressentimento e mágoa. Nós não fomos feitos, o nosso sistema imunológico não foi feito para sentir esses sentimentos. Quando sentimos, inevitavelmente adoecemos. Basta pensar, quando estou nervosa, o coração dá aquela taquicardia, começa a sudorese. Quando a gente está com medo, tem algumas situações no corpo. E a mágoa e a raiva não deve ser muito diferente. Muitas vezes a gente passa uma vida comprando aquela passagem para ir para aquele país que eu tanto desejo, pago não sei quantas prestações. Quando consigo chegar lá, levo aquela pessoa que me magoou no meu país de origem. Ela foi comigo, não pagou nada, mas está lá comigo. Eu estou lá remoendo aquela situação. Então, perdoar ajuda a liberar todos esses sentimentos. Quantas vezes a gente vai dormir e não consegue? Eu posso ter o melhor colchão do mundo, mas não compro sono. Eu vou deitar e vou levar aquela pessoa. Será que é uma decisão inteligente? Talvez, se a gente fôssemos pensar com misericórdia, com empatia, com indulgência, a gente fosse conseguindo se libertar e libertar esses pensamentos da gente. E aí, consequentemente, reduziríamos esse danadinho do estresse. Melhora a qualidade do sono, ajuda a reduzir a fadiga e a tensão, como eu já tinha falado. A gente fica se batendo e quando pensa que não, o dia amanheceu. Porque a nossa mente é engraçada, porque ela diz, por que você não disse isso? Porque você devia ter dito aquilo. A gente já tem tudo na mente. A gente briga com a pessoa na mente. Pelo menos eu não sei vocês, mas a minha, muitas vezes eu fico, eu devia ter dito isso, devia ter dito aquilo. Não, mas não deveria. Mas deveria dizer o quê, minha gente? E às vezes a gente para, não vou levar desaforo para casa. Eu já fui uma que disse isso várias vezes. Não levo. Por que eu vou levar desaforo para casa? Mas é exatamente para casa que a gente tem que levar, meu povo. É justamente controlar essas emoções, porque na minha casa eu vou ficar junto dos meus, de quem eu amo, pessoa da minha confiança, que não estão no problema, que eu vou contar. E eles vão me desestabilizar, me mostrar um outro ponto, que estão com a cabeça mais fresca. Vai botar toda a situação na mesa e vai me fazer refletir. Porque eu estava lá com aquela emoção, 60% de emoção, e não consegui controlar. Então é preciso você levar para casa assim, é preciso elaborar assim, pensar assim. Se for possível e necessário, a gente sente em outro momento, quando eu tiver mais calma. Hoje eu já penso um pouco diferente. Hoje, algumas coisas, não vou dizer 100% não, mas algumas coisas eu consigo controlar. Depois de uma situação que eu passei o ano passado, foi terrível. Permitam-me contar a vocês, porque essa experiência me marcou muito. Lá no meu ambiente de trabalho, nós tínhamos reunião todas as quintas-feiras de toda a equipe. E aí, uma fala da colega bateu aonde? No meu orgulho. Olha, quem você pensa para falar isso? E aí eu fui grossa e contundente. Na frente de todo mundo respondi, porque não posso levar desaforo para casa, disse o que eu queria dizer. E aí fui embora satisfeita. Quando cheguei na sexta para trabalhar, algumas outras pessoas, Flávia, o que foi aquilo? Não é seu comportamento, você tão alegre. E eu ainda cheia de mim, mas tinha que dizer. Precisava ouvir. Não, tinha que dizer, porque eu já estava cheia, Passou a sexta de manhã. Quando foi à tarde, eu fui na IBEM assistir uma palestra. Chego lá, se eu não estou enganada, era orgulho, egoísmo, que a palestrante estava falando. Aquilo já foi me desconcertando. Eu já fui me mexendo na cadeira, aquilo já foi batendo na minha alma, já foi ecoando. Eu disse, meu Jesus. Gente, quando foi no sábado, eu passei o dia todo pensando na criatura. Eu disse, meu Deus, se essa menina desencarna, minha Nossa Senhora, reconcilia-te com teu amigo, com o seu inimigo, enquanto ainda está na caminhada com ele. Ai, meu Deus do céu, vai virar uma obsessão. Meu Jesus, meu Deus, me segure. Foi horrível. No domingo, fui para o Trabalhadores do Bem, que tinha uma jornada, algum evento lá. Parece que foi feito para mim aquele evento. Menino, de novo, outro assunto que puxava aquilo. Não sei se era a minha mente que puxou, que atraiu, ou se era para eu ouvir mesmo. Eu danei a chorar. Chorei tanto que me levantei e fui ao banheiro morta de vergonha. E aí eu trabalhei o final de semana todo na minha mente. Segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a criatura para pedir desculpa. Pelo amor de Deus, eu tô com vergonha. Gente, quando eu cheguei para trabalhar, cadê ela? Não foi. Eu disse, meu Deus, tá me castigando, minha Nossa Senhora. Essa menina desencarna, será que aconteceu alguma coisa? Jesus!
Resultado, quando chegou na minha hora de ir embora, que eu pego minhas coisas para ir, ela aparece. Eu digo, não, vou ter que chamá-la. Chamei, pedi desculpa, pelo amor de Deus. Ela disse, eu percebi que você estava estressada. Eu disse, olha, eu estava de TPM, mas isso não justifica, eu fui grossa mesmo. Me perdoe. Ela disse, inclusive, pensei em ligar para você, mas eu tive tanto medo do jeito que você me tratou que eu fiquei com medo. Mas eu orei tanto por você. Então é isso. Nós precisamos controlar nossas emoções, porque senão vamos fazer bobagem e depois o remorso é complicado. Então, tem que ter misericórdia, porque em algum momento eu vou precisar que alguém me perdoe. Como eu fui pedir desculpa a ela, se ela dissesse que não, era só prece, o que eu tinha que fazer. Então, os benefícios também é regular a pressão arterial e cardíaca. Estudos mostram que perdoar pode ajudar a reduzir a pressão arterial e frequência cardíaca. Como eu já tinha dito, nosso sistema não foi feito para mágoa, para esse tipo de situação. Então, quando a gente libera o perdão, libera esses sentimentos, com certeza vai trabalhar melhor o nosso organismo. Liberar sentimentos negativos. Perdoar pode ajudar a liberar sentimentos como rancor, raiva, vingança, tristeza e culpa. Aumenta a longevidade. Pesquisas mostram que perdoar pode ajudar a viver mais. Claro, porque se eu não vou acumulando esse tipo de sentimento dentro do meu organismo, eu não vou somatizando, porque quando a gente não fala, o corpo vai falar. Então, muitas vezes a gente tem um problema, está ligado a alguma situação nossa da vida. Falei muito de perdão, mas é preciso também o auto-perdão. Ele é tão importante, porque se eu não me perdoo, eu provavelmente não vou conseguir perdoar o outro. Porque tudo começa comigo. É comigo e comigo. Porque se a gente fala, a palavra o vento leva. Mas o exemplo arrasta. Porque muitas vezes a gente tem filho, hoje não, porque hoje não tem mais o telefone fixo. Mas na época do telefone fixo, né, muitos pais podiam dizer, olha, não minta. Mentir é feio, não minta. Mas quando o telefone tocava, se for para mim, diga que eu não estou não. Isso não é mentira? E o exemplo é que vai levar. Então não adianta você falar e o comportamento não acompanhar o que você está falando. A fé sem obra é morta. Então a gente precisa também ter esse auto-perdão. Que a definição é perdoar os próprios erros, falhas e arrependimento. Eu preciso me perdoar, eu preciso entender que eu estou na jornada, que eu vou cair inúmeras vezes. O que eu preciso é levantar mais rápido, é perdoar mais rápido, é errar um pouco menos. Nessa pedra aqui que eu tropecei, eu preciso ficar muito mais esperto para que não venha tropeçar novamente. A importância dele, ele liberta da autocondenação e possibilidade de crescimento pessoal, porque muitas vezes a gente fica, não deveria ter feito. Eu não deveria ter feito, a gente fica inflexível, fica se cobrando. Você imagina com o outro se eu estou fazendo isso comigo? Se eu não consigo me perdoar, o que eu preciso é ser melhor que ontem. O outro ele tem o direito de ser quem ele quiser e fazer o que ele quiser. Agora, comigo, eu tenho que domar minhas más tendências, mas com auto-perdão, entendendo que é um processo. Que eu também estou na caminhada, não sou perfeita, eu vim para aqui para estagiar. E vou passar por inúmeras situações que é para começar a exercer. Aí está aqui que é um processo que envolve reconhecer os próprios erros e aceitar que todos cometem falhas. Os benefícios, permitir aprender com os erros e seguir em frente, com mais compaixão consigo mesmo. Ou seja, errei, como eu fiz essa situação lá no trabalho, reconheci a duras penas nos espaços que fui levada para esses espaços, e fui lá e pedi perdão. Hoje, graças a Deus, estamos resolvidas e eu me policio para não fazer com mais ninguém. Aprendi a lição. Então a gente vai entender, mas eu vou cair ali na frente, ou eu vou cair com outra situação. Eu preciso, e às vezes a gente aprende muito mais com os erros. Uma prova que você estuda. Quando você perde aquela questão, daquele assunto, muito provavelmente você leva para a vida. Não esquece mais que foi ali que eu tropecei. Então os erros são nossos professores. Se a gente olhar os nossos desafios como professores nossos, a gente respira, segue adiante. Errei, todos erram, estou no caminho, mas eu preciso melhorar. Eu já sei que eu estou nessa situação. E aí não julgar o outro, porque muitas vezes a gente... Um exemplo simples, eu me proponho a fazer uma dieta. E aí eu não vou comer bolo. Não como bolo, não como bolo. Daqui a pouco aparece bolo, aparece tudo, aí eu lá comendo o bolo que eu disse que não ia fazer. Então a gente vai percebendo como é difícil eu domar minhas maçãs que sai do outro. Então eu preciso aprender a perdoar e entender. Ou olhar para ele e dizer, meu irmão, eu já estive aí, eu sei como é que é, eu vou ter paciência, porque eu já passei por esse caminho. Eu sei que é muito difícil, porque quando você olha para você, aí você vai sossegando. É difícil fazer comigo, você imagine ele. Uma bobagem, uma dieta, é muito difícil.
Imagine para o outro. Então a gente vai colocando as coisas no lugar, vai tendo compaixão, vai respirando e vai entendendo. E quais são os passos do perdão, Ana Flávia? Você falou, mas como é que eu começo a dar esses passos? Entender a ofensa. Primeiro momento eu preciso entender o que foi que aconteceu aqui. Será que eu dei causa? Porque eu já sei que eu não sou anjo. Porque muitas vezes eu acho que só o outro, foi o outro, mas às vezes fui eu com o olhar atravessado, com a boca. Porque o corpo fala. Muitas vezes um olhar você já está rejeitando aquela pessoa ali, você deu causa em alguma coisa e a pessoa reagiu que não conseguiu domar as emoções dela. Segundo passo, elaborar, ressignificar. Aquilo que nós tínhamos falado, não é esquecer. Eu preciso, entendendo, a partir do momento que eu entendo, eu vou compreendendo, vou sossegando minha emoção, vou pensando por outros lados, eu acho que há outras possibilidades, as coisas não são bem assim, existem outras situações que eu preciso olhar, e aí a gente vai ressignificando e colocando a situação no lugar dele, vai fazendo uma sintonia, colocando no lugar certinho, porque às vezes a gente bota lá em cima, mas às vezes baixa um pouquinho, pode ser diferente. E aí o outro passo é pedir perdão por obrigação. Porque quando a gente vai começar a pedir perdão, você não está com vontade, não. Lembre quando crianças, que a gente fazia alguma travessura, peça perdão. Peça desculpa agora. Era fácil, não era, a gente já dava com o coração arranhando, porque os pais estavam ali pedindo, porque se não desse ia apanhar. Então eu prefiro pedir aqui. Então a gente começa assim, sem vontade. Porque a gente já viu que não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou começar mesmo com o coração arranhando, mas eu vou começar aos pouquinhos. Depois eu vou começar por dever, porque eu entendo que é um dever. Aí eu já comecei a estudar direitinho, já comecei a arrumar as ideias, concatenei uma coisa com a outra, eu vou entendendo que existem benefícios para isso, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações, a gente precisa de algumas trocas ainda, nós estamos no estado evolutivo que ainda é meio que troca, então eu acho que tem os benefícios, então eu vou por dever. E aí eu vou treinando, vou dando os passos, vou fazendo, daqui a pouco ele está espontâneo. Porque toda habilidade que nós temos para fazer na vida, a gente começa com o primeiro passo e vai ter dificuldade. Quando aprendemos a dirigir, são vários retrovisores, vários pedais, e tem que olhar para aqui, tem que olhar para ali, dá um nervoso, mas a gente vai praticando, né? Vai praticando, daqui a pouco aí a gente ultrapassando, aí a gente saindo de 40 para 60 a velocidade. Então tudo é prática. Então a gente vai por obrigação, depois pelo dever, daí a pouco já está espontâneo. Perdão mental. Muitas vezes eu não consigo estar de frente com a pessoa que me magoou, mas mentalmente eu já perdoei. Eu já chamo o mentor dela com o meu, faço uma reunião na minha mente. E aí eu vou arrumando e peço perdão, ou desculpa o que ela fez, ou tentando compreender. E se vocês fizerem isso, vocês vão ver como muda significativamente. Já fiz várias vezes. E aí você vai fazer prece. Essa prece é uma arma. Ao invés de vibrarmos do revide, quando a gente fica no campo da prece, tem uma força inevitável, inesgotável. E aí a meditação, porque a meditação eu respiro, eu me coloco no momento presente e a partir dessa meditação eu posso começar com essa reunião do perdão mental, começo com essa prece, depois eu foco na minha respiração e vou meditando e me ajuda a respirar e a domar as minhas emoções, porque eu estou no momento presente. E isso é importante. Então, esses são alguns passos para a gente conseguir o perdão. Já caminhando para o final, vou falar aqui de consertar o mundo. Consertar o mundo é uma dessas histórias que a gente acha na internet, que tem muito a ver com o que conversamos aqui na noite de hoje. Se tiver algum professor aqui na plateia, vai saber do que estou falando. Professor é aquele profissional que leva trabalho para casa. Né? Leva provas para corrigir, leva trabalhos, várias atividades, e aí é trabalho no local e é trabalho em casa. Você não é aquele profissional que fecha a porta e o trabalho fica lá, você leva. Então diz que esse professor estava cheio de provas para corrigir e tinha um filho de 8 anos. Filho não entende, não quer saber, ele quer o pai para brincar, porque já passou o dia todo fora. Quando esse professor chegou, que estava concentrado para corrigir as provas, o menino, pai, quero brincar. Ele disse, meu Deus, eu preciso da atenção, mas eu preciso também da minha responsabilidade, até porque eu sustento a casa com a minha profissão. O que farei agora? Já sei, tive uma ideia. Pegou o mapa mundi, cortou todinho e disse, filho, vamos fazer o seguinte, leve esse mapa mundi, sente lá e monte esse quebra-cabeça. Assim que você terminar, você volta que o pai brinca com você. Ele todo satisfeito, achando que o menino ia levar mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora para fazer aquilo. O menino assim fez, foi.
Começou a montar, começou a montar. De repente, coisa de 10, 15 minutos, o menino volta. Papai, terminei. Ele, não é possível. Não posso acreditar. Quando ele olhou, não é que estava mesmo tudo certinho, ele olhou os países, estava tudo arrumadinho. Não, como que você conseguiu fazer isso? Era muito difícil. Ele, pai, realmente era. Mas o vento bateu e virou uma das folhas e eu vi que tinha uma mão. E aí eu fui virando todo e vi que era um corpo humano. Comecei a montar pelo lado do corpo humano, ficou muito mais fácil. E aí quando eu virei, estava o mundo todo formado. O que é que essa história quer nos dizer? Que para a gente consertar o mundo, é com a gente, é com o humano. O mundo é feito de pessoas, a sociedade somos nós. Então eu preciso consertar a mim. Sempre o comando é comigo, eu olhar minhas luzes, minhas sombras, tentar modificar, compreender, ter a indulgência que faz parte da caridade com o outro. E aí eu consigo consertar o mundo, entendendo que o meu comportamento vai arrastar, não só o que eu estou falando, porque eu estou aqui na tribuna falando, mas se aí na porta eu estiver fazendo alguma grosseria, vai dizer, mas você que estava nesse instante ali, então eu preciso me domar. Eu não quero dizer que aqui sou perfeita, eu estou na caminhada, mas a responsabilidade é maior, porque eu preciso fazer o que eu prego. E aí vem na cabeça, ó, vem o tempo todo aquelas cobranças. Então a gente vai entendendo que somos nós os responsáveis pela nossa mudança e na mudança que queremos ver no mundo. Então, primeiro comece comigo, ao invés de apontar, ao invés de jogar pedra, ao invés de olhar o que eu estou fazendo, eu preciso olhar a mim e mudar. Aí, quem sabe, ele não vem pelo exemplo que está a me observar. E agora, terminando mesmo, que a dirigente já chegou aqui, eu quero deixar essa frase para a gente ir para casa pensando. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Muito obrigada pela paciência, pela caridade da escuta. Que Deus abençoe a todos nós.